Fome na terra e haverá fomes. O alimento está caro nesse momento, porque o mundo não estava preparado para ver milhões de chineses comerem, para ver milhões de indianos comerem, para ver milhões de africanos comerem, para ver milhões de brasileiros e latino-americanos comerem. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho pede um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói. Ó, o corpo chega com pia. Enquanto o consumo diário de calorias no mundo desenvolvido é de 3.315 calorias por habitante, no restante do globo o consumo médio é de 2.180 calorias diárias por habitante. Metade dos habitantes da Terra ingere uma quantidade de alimentos inferior às suas necessidades. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Quem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Mas por que tu tá pra cá e não vem? Vocês viram? Um caixãozinho? Não, uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Abandonada. Abandonada, porque aqui é muito pobre, desolado, os povos da casa vão embora. Aqui já teve muita gente, mas tanto povo para casa seca e fome, se arrancaram tudo, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos. E tá sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos nasceram tudo fracos, sabe? E essa filha foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, é sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o que a gente se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre, no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu vou falar que ele onde é que eu acho.
O filho não consegue ajudar. Outubro. Pra falar a verdade, eu não já ganhei nenhum real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como pode dar. Pestes. Boa tarde. A epidemia do crack. A droga, que tem efeitos devastadores, já responde pela maioria das internações em clínicas de reabilitação no país. Em Goiânia, o número de atendimentos a viciados em crack triplicou nos últimos 3 anos. E 40% dos dependentes são de classe média. A cena da tragédia. Mulher destrói a casa durante crise de abstinência e a pequena filha assiste a tudo. De venda, os especialistas já estão tratando como epidemia o vício do crack no Brasil. A droga, antes considerada marginal e restrita a moradores de rua, hoje avança sobre outras classes sociais. Segundo a Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas, 40% dos dependentes no Brasil são de classe média. Você vai ver agora as consequências desse aumento no consumo de crack. As clínicas de reabilitação estão lotadas e as famílias, em desespero, tentam fugir do vício. Você acaba fazendo dívida, você pega uma para falar que vai pagar no dia seguinte, você vai pagar 3. Esse é o depoimento de um estudante de direito que largou a faculdade por causa do crack. O perfil do consumidor desse tipo de droga mudou no Brasil. Antes marginalizada e quase exclusiva dos moradores de rua, o crack ganhou agora espaço em todas as classes sociais. Perdi a vontade de viver e perdi emprego, perdi um pouco a amizade da minha avó, né? E perdi o contato com meu irmão, com alguns amigos, né? com parentes. Há uma década, a maioria dos pacientes que se internava nessa clínica de Campinas era dependente de cocaína. Hoje, de cada 10 pacientes, 9 são viciados em crack. Números que se repetem em quase todo o país. Os especialistas dizem que essa mudança no perfil das internações tem relação com os efeitos que o crack proporciona, a chamada sensação instantânea. Você vai entender agora como isso acontece no organismo. De acordo com os médicos, o crack vai direto para o pulmão e de lá chega ao cérebro em apenas 8 segundos. A cocaína, por exemplo, demora até 20 minutos para causar efeito. As consequências do crack são tão avassaladoras que em apenas 1 ano de consumo, os usuários podem sofrer danos irreversíveis. E a dificuldade é ainda maior na hora de abandonar o vício. Foi o que nossa equipe flagrou em Sergipe. Uma jovem de 21 anos teve uma crise nervosa por ficar sem a droga. Com uma vassoura, ela destruiu parte da casa. Tudo acompanhado pelo filho de apenas 4 anos de idade. Sem força para lutar contra o vício... O Jornal da Globo começa a exibir agora a série Epidemia do Crack, dirigida pela editora Patrícia Carvalho. Na primeira reportagem, o repórter Tiago Eltz descobriu trabalhadores rurais no Paraná que usam o crack como forma de doping. Paranavaí fica no noroeste do Paraná, distante 500 quilômetros de Curitiba. Vive da agricultura e da pecuária. Sem alarde, a pedra foi ganhando a preferência de usuários de outras drogas. Não tinha tanto, né? Era poucos mesmo que tinha. Hoje, se você quiser comprar, quem quiser comprar, acha fácil. Isso é 2 palitos, hein? É mais fácil que pão.